minha noiva, que me casou arranjadamente, disse que me odiava, mas o seu escritório estava cheio dos meus produtos. Ela nem sequer foi ao casamento, mas ligou-me e estabeleceu 3 regras. Disse que gostava de alguém, disse-me para não perder o meu tempo e que se divorciariam daqui a 1 ano. Fiquei parada à porta do seu gabinete, a olhar para a parede coberta com os meus posters e estatuetas, e fiquei completamente atordoada. Isto era completamente diferente do que os meus amigos tinham dito. Os meus amigos já se tinham solidarizado comigo, dizendo que ela era fria e mesquinha, focada apenas no lucro. Mas agora, com os meus produtos a encher o salão, não parece que ela me odeie, pois não. Na verdade, estou bastante infeliz. Depois de 5 anos de estreia, ainda não fiz o meu nome, por isso tive de voltar para casa para um casamento arranjado. Quando anunciei a minha reforma, o meu coração doeu. Principalmente quando vi a mensagem daquela fã chamada Irmã SS, os meus olhos encheram-se de lágrimas. Ela perseguiu-me durante 5 anos, sendo sempre a primeira a gostar das minhas publicações e apoiando-me generosamente. Ela costumava dizer apenas, espero que sejas feliz todos os dias, mas nesse dia escreveu uma mensagem longa. Ela chamou-me a sua luz, a sua tábua de salvação, e até cometeu vários erros de digitação. Devia estar tão ansiosa que começou a chorar. As minhas mãos tremiam enquanto respondia. Por coincidência, logo após ter terminado de responder à sua mensagem privada, vi a minha noiva nos Trending Topics. No vídeo, os seus ombros tremiam, o rosto coberto de lágrimas. A secção de comentários explodiu, com pessoas a dizer que nunca tinham visto uma mulher tão fria chorar. Mas, na altura, eu não sabia que aquela noiva chorosa e a irmã SS que me andava a perseguir há 5 anos eram, na verdade, a mesma pessoa. Mudei de nome e aventurei-me na indústria do entretenimento durante 5 anos, investindo todo o tipo de recursos, mas, devido à minha constituição apática, nunca conquistei grande coisa. Por isso, não tive outra escolha senão curvar-me aos meus pais e cumprir a minha promessa de voltar para casa para um casamento arranjado. A parceira do casamento arranjado era a fria, taciturna e implacável Sofia. Soube por amigos. Sofia tem um rosto incrivelmente atraente, uma súcube moderna. É fácil baixar a guarda e pensar que ela é bondosa e tranquila. Mas, na realidade, era fria, cruel e antipática, com apenas o lucro em vista. O tom do meu amigo tornou-se gradualmente simpático enquanto falava. Lucas, todos simpatizam contigo. Casar com uma pessoa tão fria e sem coração. Não sei que tipo de vida difícil terei de suportar. Agarrei o meu telemóvel com força. Seguiu-se um longo silêncio e, finalmente, só consegui esboçar um sorriso irónico e desamparado. Desliguei o telefone. Entrei no back-end da minha aplicação de redes sociais. Publiquei o anúncio, há muito preparado, da minha reforma da indústria do entretenimento. Embora seja apenas uma celebridade de 18º escalão, ainda tenho alguns fãs fervorosos. Assim que o anúncio foi feito, aquelas identificações familiares inundaram as minhas mensagens privadas. No meio da enxurrada de mensagens, a pessoa apelidada de S destacou-se. Essa pessoa era-me incrivelmente familiar. Nos últimos 5 anos, era sempre a primeira a gostar ou comentar qualquer post que eu fizesse. Era a minha fã fervorosa. E como ela utilizava equipamento de altíssima qualidade, cada imagem que produzia era uma obra-prima impressionante e de alta definição. Ela gastou uma fortuna a apoiar-me, por isso os fãs chamavam-lhe carinhosamente Irmã SS. Quando visitei o seu perfil, a imagem fixada apresentava uma compilação dos meus videoclipes e das rotinas de dança com gestos que ela aprendera comigo. Embora nunca mostrasse o rosto, cada movimento era tão sincero que transparecia um toque de desajeitado. No entanto, o que mais me fez lembrar dela foram as suas mensagens. Sem elogios floridos, sem confissões exageradas, apenas uma simples, quase teimosa. Espero que sejas feliz todos os dias. Mas hoje, ela rompeu com essa rotina. O texto denso na caixa de chat. Descrevia como ela tinha encontrado o meu vídeo por acaso num dos meus dias mais sombrios. Descrevia como um comentário descuidado meu a tinha salvo de uma noite sem dormir. Descrevia como os seus dedos tremiam de excitação cada vez que via as minhas atualizações. Finalmente, esgotando quase todas as suas forças, ela disse com uma sinceridade contida. Desculpe, talvez tenha sido um pouco presunçosa. Mas ainda assim quero dizer-te que és um raio de luz, uma tábua de salvação e a fonte da minha motivação para viver. Nos últimos 5 anos, desde que te conheço, tenho sido tão feliz todos os dias. Tiago, és tão importante para mim como a minha vida. Olhei para o ecrã, notando vários erros de digitação. Devia estar a escrever muito depressa, e os seus dedos tremiam ligeiramente, tão frenéticos que nem conseguia segurar o teclado com firmeza. Li o seu texto sincero e os meus olhos encheram-se de lágrimas. Finalmente, respondi com sinceridade. Obrigada pelo seu apoio e amor nos últimos 5 anos. Espero que seja feliz todos os dias. Voltaremos a encontrar-nos algum dia. 3. Respondi a todas as mensagens privadas, uma a uma. Respirei fundo, reprimi a relutância no meu coração e preparei-me para encerrar a minha conta. De repente, vi o nome da minha noiva surgir como o mais procurado.
Cardinal Sofia chorando no carro Cardinal. Curiosa, cliquei na entrada e foi reproduzido automaticamente um vídeo de 10 segundos. A luz tênue da rua iluminava o perfil bem definido de Sofia. As suas pestanas estavam caídas, os seus ombros tremiam ligeiramente e marcas de lágrimas eram visíveis no seu rosto. Ela emanava uma sensação de desespero e tristeza. A secção de comentários explodiu. Meu Deus, é a Sofia a chorar. Parece que o sol ainda não nasceu. Que hilariante. Pensei que o carro da senhora Sofia estava a ser assombrado por este barulho. Que assustador. Seja o que for, saia de cima da nossa linda e cool senhora Sofia. Então, o que poderia levar este demónio de sangue frio às lágrimas? Assim que estas palavras foram ditas, rapidamente começaram a especular sobre as lágrimas de Sofia. Alguns diziam que ela estava a sofrer com o casamento forçado, enquanto outros diziam que estava sobrecarregada com a sua agenda de trabalho preenchida. Mas, fosse qual for o motivo, não tinha qualquer interesse. Olhei para ela casualmente e fui discutir os meus planos pós-reforma com o meu agente. 4. 2 da manhã. Arrastei o meu corpo exausto para casa. Assim que abri o telemóvel, descobri que a mulher que estava em alta naquela manhã tinha aparecido no meu pedido de amizade. A mensagem de verificação continha apenas 3 palavras simples: Sofia. Hesitei durante 2 segundos e depois cliquei no perfil dela. A foto de perfil de Sofia era toda preta, a sua assinatura toda branca e o seu nome de utilizador era apenas um W, transmitindo um ar de distanciamento. Esfreguei a têmpora dorida e, relutantemente, assenti em aprovação. Sofia enviou rapidamente uma mensagem de voz, com um tom frio e distante. Como se enfrentasse um problema incontornável, ela apenas conseguiu manter a cortesia básica e as boas maneiras. Olá, Sr. Lucas, sou a sua companheira de casamento, Sofia. Não estou habituada a mensagens de voz, por isso escolhi escrever, olá. Sofia não estava para conversa da treta e foi direta ao assunto. Já tenho alguém que amo e só o amarei para o resto da minha vida, por isso não precisa de perder tempo comigo depois de nos casarmos. O nosso casamento é uma transação. Não me importo com um casamento aberto. Pode encontrar alguém de quem goste e eu não vou interferir. Da mesma forma, não pode interferir nos meus assuntos. O Sr. Lucas, o seu pai contou-me que o senhor tem um primeiro amor que está no estrangeiro. Acontece que viajo muito em trabalho, por isso não me importava de te levar comigo para criar uma oportunidade para se conhecerem. Fiquei atordoada e perguntei, incrédula. Quer dizer que me pode cobrir para que eu possa conhecer o meu primeiro amor? Sofia. Sim, é isso que quer dizer. Afinal, não quero ser pegajosa contigo. Seria melhor se tivesse alguém que amasse, assim sentir-me-ia mais à vontade. Fiquei sem saber o que dizer por momentos. Vamos lá, mais alguma coisa. Sofia. Além disso, quero que se lembre sempre que o nosso casamento dura apenas 1 ano. Vamos divorciar-nos depois de 1 ano. Não chore e recuse-se a assinar os papéis. Seria constrangedor para ambas as famílias. Ok, não se preocupe com isso. Não vou. A Sofia respirou de alívio ao ouvir a minha promessa. A propósito, Sr. Lucas. Acho que não precisamos de uma cerimónia de casamento e, claro, não precisamos de cumprir as nossas obrigações sexuais. Não precisamos de tornar o nosso casamento público. Não quero que muitas pessoas saibam. Isto é bom para nós os dois. Não me opus e concordei. Sofia ficou em silêncio durante muito tempo depois de terminar as suas exigências, provavelmente preocupada por ter deixado passar alguma coisa. Depois de 15 minutos inteiros, ela finalmente confirmou tudo e enviou uma mensagem final. É só por agora. Desculpe, Sr. Lucas, o senhor sabe que sou um empresário, e os empresários não acreditam em acordos verbais. Assim, para evitar que algum dia se arrependa da sua decisão, gostaria de redigir um contrato. Podemos assiná-lo. Para além da divisão dos bens, o contrato abrange também tudo o que acabamos de discutir. Por exemplo, se o casamento durar apenas 1 ano, não teremos de cumprir as nossas obrigações, e eu cobrirei o tempo que demoraria a ver o seu primeiro amor, etc. Sr. Lucas, tudo bem para si? Não tinha objeções, ok, senhora. Sofia, redija o contrato e envie-me. A Sofia ficou satisfeita, eu redigirei o contrato e enviar-lhe-o amanhã de manhã. Pensei um pouco e perguntei, já agora, senhora. Sofia, precisamos de nos encontrar antes de tirar a certidão de casamento. A Sofia recusou categoricamente, não precisa. É uma perda de tempo, e não temos nada para nos vermos. Vamos encontrar-nos daqui a 3 dias, quando tirarmos a certidão de casamento. Era mesmo isto que eu queria. Abanei a cabeça repetidamente, ok. 5. A Sofia estava muito preocupada que eu me arrependesse, por isso redigiu o contrato de forma muito eficiente. Ela enviou-me o contrato eletrónico um pouco depois das 4 horas. O que foi ainda mais surpreendente foi que ela entregou pessoalmente o contrato de 12 páginas em papel em minha casa às 6 horas da manhã seguinte. Enquanto o meu pai e ela conversavam na sala, a minha mãe tirou-me das mantas e empurrou-me para a casa de banho para me lavar.
Com a escova de dentes na boca, escondi-me num canto do segundo andar, observando a Sofia sentada na sala. Era exatamente como a minha amiga me tinha descrito ao telefone. Sofia estava sentada direita no sofá de pele, com as pernas longas e direitas cruzadas, a saia preta de blazer emoldurando na perfeição a sua impressionante figura. Era uma pose perfeitamente comum, mas, graças à sua aparência marcante, de alguma forma, emanava uma certa sensualidade. Não é à toa que o meu pai disse que a Sofia foi cuidadosamente selecionada por ele, a mais excepcional, a parceira mais adequada para mim. Mas depois, reparei imediatamente na pulseira cor-de-rosa escondida sob a manga dela. O rosa é a minha cor, por isso vejo-a sempre num mar de cores. Mas será que Sofia, com o rosto tão bonito, gosta mesmo de usar uma capa de cabedal cor-de-rosa? Isso é bastante interessante. 6. O meu pai não parava de olhar para mim enquanto conversava com a Sofia. Mas a Sofia, como um velho monge em meditação, nem pestanejou, apenas observou a performance do meu pai com uma expressão calma. Estava a provar-me com as suas ações. Não tinha qualquer interesse em mim, o seu noivo, que aparecera do nada e que ela nunca conhecera. O meu pai cerrou os dentes e disse simplesmente: Sofia, fica para o pequeno almoço antes de ires. O Lucas está em casa, por isso podem encontrar-se e conhecer-se. Não precisa. A voz de Sofia era baixa e magnética, com uma sensação de distância e indiferença. Tio Pedro, não precisa de o ver. Afinal, seremos obrigados a passar tanto tempo juntos no futuro que será difícil evitá-lo, certo? O meu pai estava prestes a dizer alguma coisa, mas a Sofia interrompeu friamente. Está bem, tio Pedro, vou despedir-me agora. Com isto, ela virou-se e saiu. No momento em que já tinha arrumado tudo e entrado na sala. A Sofia estava prestes a sair. Ela fechou a porta atrás de si. Ela nem sequer olhou na minha direção. Ela tinha praticamente as palavras, não estou interessada, gravadas na nuca. 7. A Sofia tinha acabado de sair de minha casa quando recebi uma mensagem dela. O Sr. Lucas, selei o contrato e entreguei-o ao seu pai. O senhor pode assinar depois de ler. Pedirei à minha secretária para o ir buscar depois de o senhor assinar. Revi o contrato cuidadosamente. Para além do que discutimos ontem à noite, o contrato afirmava claramente no final: todos os lucros do nosso casamento serão divididos em 40% e 60% entre nós, ela fica com 40% e eu com 60%. E depois de o nosso casamento terminar, receberei uma quantia substancial de dinheiro. Esta quantia não é pequena, mais do que suficiente para garantir o meu bem-estar para toda a vida. Contei os zeros. Voltei a ler o contrato com atenção. A minha profunda resistência ao casamento transformou-se em desconforto com a perspectiva de receber uma quantia tão elevada. Perguntei ansiosamente. Já agora, Sra. Sofia, não parece haver uma cláusula no contrato referente à senhora e à pessoa que ama. A senhora esqueceu-se. Fiz esta pergunta com sinceridade. Mas o tom de resposta de Sofia estava cheio de resistência e impaciência. O Sr. Lucas, não precisa de me testar. Fiquem descansados, enquanto o nosso casamento durar, não farei nada que vos torne motivo de chacota. Fiquei em silêncio por um momento. Embora estivéssemos separados por um ecrã, pareceu-me ver Sofia a franzir o sobrolho para o telemóvel. Ela murmurou sarcasticamente: como é que este maldito homem se atreve a intrometer-se nos meus assuntos? Ela ajustou o tom e respondeu: além disso, não permitiria que ele fosse um terceiro, nem mesmo nominalmente. A Sofia fez uma pausa nesse ponto. Talvez porque ela tivesse mencionado alguém que amava. Até o seu tom se suavizou inconscientemente. Vou esperar até que o meu casamento contigo termine completamente antes de ir atrás dele a sério, confessar os meus sentimentos e ficar com ele. Claro que isto também exige que ele esteja disposto a aceitar-me e a não ter mais ninguém na sua vida. Eu não sabia dizer. Esta mulher está bastante apaixonada. Sofia fez uma pausa e acrescentou: já agora, envie o número do seu passaporte para a minha assistente. De repente, fiquei desconfiada. O que estás a fazer? Sofia, no dia seguinte à obtenção da certidão de casamento, vou fazer uma viagem de negócios ao estrangeiro. Acontece que é a cidade onde viveu o seu primeiro amor. Não quer vê-la? Também comprei o seu bilhete de avião. Vou cobrir tudo, conforme estipulado no contrato, e avisar a minha família que vamos de lua de mel. Hesitei. O meu dedo pairou sobre o ecrã, hesitando em clicar. A Sofia esperou pela minha resposta. Depois, com paciência e paciência, aconselhou-me: Sr. Lucas, esta é uma oportunidade única na vida. Não será coincidência da próxima vez. Pense bem. Se perder esta oportunidade, nunca se sabe quando nos voltaremos a ver. Eu ainda hesitei. Afinal, depois do nosso término, bloqueei imediatamente todas as informações de contacto daquela mulher. Sofia. Ouvi do teu pai que vocês os dois não terminaram em bons termos. Tenho uma amiga que é coach de relacionamentos e é especialista em ajudar casais que terminaram. Vou levá-la comigo e conseguirei, com certeza, reatar a relação. Aos poucos, fui-me convencendo.
Eu trataria como uma viagem. Finalmente, enviei-lhe o número do meu passaporte. Bem, ok, obrigada. De nada. O humor da Sofia melhorou instantaneamente. E a atitude dela em relação a mim melhorou um pouco mais do que antes. Sim, como ela disse, tinha muito medo de ser importunada por mim. 8. Originalmente, a secretária da Sofia tinha sido destacada para ir buscar o contrato. Mas de repente ela mandou-me uma mensagem à noite. O Sr. Lucas, tive uma reunião inesperada, por isso a minha secretária não pode ir. Vou ter de te incomodar para entregar. Já agora, espero que possa vir pessoalmente. Não confio nela para fazer recados. Seria melhor se pudesse entregar hoje. Afinal, quanto mais cedo assinarmos o contrato, mais tranquilidade teremos. É certo que quanto mais cedo assinarmos, mais tranquilidade teremos. Ela estava com medo que eu voltasse atrás na minha palavra. Eu estava com medo que ela tivesse trocado os números secretamente. Olhei para a chuva torrencial lá fora. Preparei-me. Rinchei os dentes e saí da cama. Felizmente, a Sofia vive bem perto de mim. Era uma caminhada de cerca de 10 minutos. Fiquei parada à porta da Sofia. O formato da sua porta parecia-lhe muito familiar. Parecia que já a tinha visto em algum lado. Digitei o código que ela me deu e abri a porta suavemente. A disposição das divisões nesta zona é muito semelhante, pelo que encontrei facilmente o escritório da Sofia. Mas logo, olhei para a porta cor-de-rosa rosa à minha frente, tão deslocada na casa, e mergulhei em pensamentos profundos. A casa da Sofia tinha um ambiente muito, muito fresco, papel de parede branco frio, móveis escuros e até cortinas pretas. Só que esta porta era cor-de-rosa, um tom de rosa marcante. Hesitei por um momento, depois empurrei a porta do escritório com cuidado. No segundo seguinte, apareceu um enorme cartaz de uma única pessoa. De repente, sustive a respiração. Mal podia acreditar no que via. A pessoa no cartaz era eu. Esta foto foi tirada 2 anos depois da minha estreia. Se eu não a tivesse visto aqui de repente, quase me teria esquecido que esta foto existia. No entanto, havia muito mais no escritório do que apenas este cartaz. Havia pequenos cartões, porta-chaves, revistas, vários produtos que eu tinha endossado e até os produtos que recebi da minha campanha de chá com leite. Cada pequeno item estava datado. Mais de 10 caixas de produtos, cuidadosamente organizadas pelos seus proprietários. Valorizadas como um tesouro. 9. Esfreguei os olhos vigorosamente. Tinha a certeza absoluta de que não estava a ter alucinações. E o ângulo da sua secretária e a disposição nela pareciam incrivelmente familiares. Pensei cuidadosamente e peguei no telemóvel para os comparar. Finalmente, cheguei a uma conclusão surpreendente. A Sofia, esta CEO fria, distante e reservada que assinou uma tonelada de contratos comigo, era secretamente a minha maior fã, SS. Eu ainda não tinha recuperado completamente dessa constatação. A Sofia enviou-me outra mensagem. O Sr. Lucas, esqueci-me de referir que o escritório onde lhe pedi para colocar os contratos fica no segundo piso, e não no primeiro. Esfreguei o nariz, um pouco envergonhada. Desculpem, já coloquei os contratos no escritório do primeiro andar. A Sofia estava um pouco ansiosa. Então, por favor, largue as suas coisas e saia imediatamente, e não toque em nada lá dentro. Estas coisas são muito importantes para mim. Se as danificar, não me culpe por ser rude. Não se preocupe, coloquei-as no chão e saí, nada está danificado. Parei por 2 segundos. Olhei novamente para os arredores. Algumas delas nem consegui encontrar. No entanto, Sofia tinha-as preservado com tanto cuidado, uma a uma, que pareciam novas. Enquanto as olhava, ocorreu-me de repente uma hipótese ousada, a SRTA. Sofia, o rapaz de quem me disseste que gostavas poderia ser essa celebridade. Sofia parou por um momento e respondeu solenemente, Eu. Sofia, o quê? Conheces-lo? Ou também gostas dele? Estamos a partilhar as mesmas preocupações. Sofia. Dei uma gargalhada irónica. Acho que não o conheço. Sofia parecia perdida em pensamentos, o seu tom até um pouco desiludido. Bem, é normal não o conhecer. Ele não é uma grande estrela. Originalmente, depois de ter assumido completamente a empresa este ano, poderia ter-lhe fornecido secretamente recursos 10.000 vezes melhores do que antes, mas ele reformou-se. O que fará ele depois de se reformar? Ele vai casar este ano. Pergunto-me qual é a mulher que tem tanta sorte em tê-lo. É melhor que esta mulher a valorize, ou eu caçá-la-ei até aos confins da terra e fá-la-ei em pedaços. Não a vou deixar ir. 10. Enxuguei o suor da testa e voltei a perguntar, hesitante. Já agora, Sra. Sofia, a senhora acha mesmo que não precisamos de nos encontrar antes de nos casarmos? Sofia. Sim, já disse. Tenho a certeza absoluta de que não precisamos de nos encontrar. Certo. Espero que não arrependo-me depois.
O tom de Sofia alterou-se de repente. O Sr. Lucas, o que quer dizer? Arrepende-se. Quer quebrar o nosso acordo. Não se esqueça, já assinámos o contrato. Nem pensa em arrepender-se. Eu ri-me e respondi, não se preocupe, não me arrependo. A Sofia ainda parecia inquieta. O Sr. Lucas, recordo que dizia no verso do nosso contrato que haveria consequências por o violar. Eu ri-me, eu sei. Não se preocupe. Quem se arrepender será um idiota. Sofia pensou durante 2 segundos e, como um homem que tomou uma decisão ousada, respondeu com uma promessa solene. Então, combinado. Quem se arrepender será um idiota. Eu, Senhora Sofia, a senhora é muito inteligente. Sofia, sim, também costumo orgulhar-me do meu QI superior. Eu. 11. 3 dias passaram num piscar de olhos. Eu e a Sofia não nos tínhamos falado nos últimos dias. No dia da certidão de casamento. Cheguei ao gabinete de assuntos civis meia hora antes da Sofia. Ainda dormitava encostada à parede quando apareceu o Maybach da Sofia. No momento em que a Sofia viu o meu rosto claramente, agarrou o volante com força, como se estivesse paralisada. Sem hesitar, caminhei na sua direção. No mesmo instante, o meu telemóvel na bolsa vibrou sem parar. Era a Sofia a enviar-me mensagens. Ela esquecera completamente a dureza e a indiferença dos 2 dias anteriores. Parecia animada e animada. O Sr. Lucas, podemos ir buscar a certidão de casamento mais logo. Eu vi-o hoje. Está a caminhar em minha direção. Quero dizer-lhe algo, só uma palavra, por favor. Oh, não, o meu coração está a bater muito rápido agora. Espero que não morra. Talvez eu. Parei em frente ao carro e bateu levemente no vidro. Sofia baixou lentamente o vidro do carro. Uma mistura complexa de emoções, até mesmo um toque de devota adoração, brotou nos seus olhos. As pontas dos seus dedos tremiam intensamente, como se ela tivesse finalmente chegado ao momento tão esperado. Encontrei o seu olhar, franzi os lábios suavemente e estendi a mão. Olá. Sou o Lucas. Uma pausa. Vendo a sua expressão congelar subitamente, acrescentei levemente. Claro, também me pode tratar pelo meu nome artístico. Tiago. O ar gelou. O sorriso de Sofia foi desaparecendo gradualmente. 12. Sofia gelou durante muito tempo, imóvel. Mas o seu telefone, em alta voz, continuou a tocar. A sua melhor amiga continuava a fazer perguntas em voz alta. Sofia. Ainda estás aí? Ainda não me respondeste. Viste o Lucas? O casal Pedro sempre disse que o filho está doente, por isso nunca trazem o Lucas à rua. Poucas pessoas já viram o aspecto dele. Estou tão curiosa. Sofia, por favor, diz-me. Viste o Lucas? Sofia recuperou finalmente a razão, baixou rigidamente a cabeça e proferiu uma única palavra com os dentes cerrados, não. A sua amiga ficou chocada, não viste o Lucas? Então quem é que viu? Sofia ficou em silêncio durante muito tempo, depois fechou os olhos lentamente. Vi o meu avô. A amiga dela, Eu. 13. Numa sala privada no restaurante de Hotpot. O Hotpot fervia e fumegava. Eu e a Sofia sentámos-nos frente a frente. A certidão de casamento tinha sido adiada. Porque ela tinha acabado de desligar o telefone e dado 2 estalos a si própria com os olhos fechados. O seu rosto estava inchado. Ela não podia ser filmada. E agora? As pontas das orelhas dela estavam vermelhas, injetadas. Não consegui perceber se era do tapa ou de outra coisa. Ela estava a seguir-me sem grande convicção desde o início até se sentar, e não disse uma palavra durante todo o tempo. Encarou o prato em cima da mesa com os olhos cheios de remorso. Como se lhe quisesse fazer buracos. Acenei com a mão à frente dela. Sofia. Sofia voltou para si sentidos. O seu olhar parou por um segundo antes de se desviar rapidamente. Depois, ela pegou na garrafa que estava em cima da mesa e bebeu freneticamente. Perguntou ela incoerentemente. O quê? O que se passou? Fiquei em silêncio por um momento. É óleo de sésamo. Sofia fez uma pausa, com o rosto a ficar verde. PFFT, PFFT, tosse, 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 tosse. Esperei que ela terminasse antes de voltar a falar. Nada, só queria perguntar, ainda estamos a comprar anéis? Sofia ficou atordoada por um segundo, depois a voz firme, com um toque de expectativa. Claro. Disse-lhe que se fosse e fui vasculhar a minha mala. Ok, deixe-me procurar. Encontrei. Os olhos de Sofia brilharam com isso, e a sua mão inferior agarrou nervosamente a bainha do vestido. E depois? Sob o seu olhar expectante. Peguei no contrato, abriu-o e apontou para uma página. Oh, quase me esquecia.
Você escreveu claramente aqui. Não precisamos de alianças. O sorriso de Sofia desapareceu de repente. 14. Não, preciso de ver se há algum pedido durante o jantar. Senhora Sofia, não fique tão ansiosa. Baixei a cabeça para ler o contrato. Sofia franziu os lábios. Um olhar ressentido recaiu sobre o contrato que tinha na mão. Porque é que ainda está a carregar essa pilha de papel velho? Olhei para ela com raiva. O que é papel velho? Disseste-me no outro dia para o guardar num lugar seguro, de preferência num cofre. Ah, compraste o cofre. Sofia. Sofia forçou um sorriso, ainda não. Concordei, então lembre-se de o comprar. Sofia. Certo. Guardei o contrato e inclinei a cabeça para voltar a perguntar. A propósito, vai viajar em trabalho amanhã? Sofia ficou atordoada e cerrou os dentes. Sim. Vais levar-me com você? Sofia continuou a cerrar os dentes. Sim. Também me vais levar a ver o meu primeiro amor? Sofia continuou a cerrar os dentes, mas recusou-se a dizer uma palavra. Ainda me vai cobrir. Sofia rangeu os dentes até os partir e depois sussurrou. Lucas, na verdade. Retruquei, interrompendo-a. Eu sei o que vais dizer. Esta é uma oportunidade única na vida. Se perder esta, não sei quando terei outra, certo? Eu sei, eu sei. Não precisas de me dizer outra vez. Sofia, não. Eu sei, eu sei. Ainda vais trazer as tuas amigas, certo? Não te esqueças, se eu conseguir voltar com o meu ex depende de vocês as duas. Força, Miss Sofia. Sofia, na verdade. Ok, ok. Eu sei que me vais tapar. Obrigada. A que horas é o teu voo amanhã à noite? Sofia engasgou-se, com a voz ligeiramente trêmula. Lucas. Virei a cabeça. Pare de me provocar. Sofia terminou, com as longas pestanas caídas, como se estivesse prestes a chorar. Uau, peço desculpa, peço imensa desculpa. Sou uma idiota, uma enorme idiota, uma super idiota, a idiota mais burra do mundo. Se tivesse um pouco mais de inteligência, não seria assim. Como pude ser tão burra? Quando a minha mãe me deu à luz, não me abandonou e deixou crescer a placenta, deixou. Será que a placenta se tornou um espírito? Disse Sofia, com uma expressão de arrependimento quase desesperado no rosto. Ela simplesmente empurrou a cadeira e ajoelhou-se à minha frente. Arqueei uma sobrancelha. Sofia usou hoje um fato formal para a certidão de casamento. O seu cabelo negro estava penteado para trás, expondo perfeitamente a sua testa clara. Ela emanava o charme de uma mulher madura. Mas depois, num tom de voz de cãozinho, perguntou se eu podia parar de brincar com ela. Desviei o olhar e bebi um gole de água gelada. Uma sensação de ardor no peito fez-me secar a garganta. Está bem. A Sofia olhou para mim sem compreender, as pestanas coladas e úmidas, um traço de sangue a escorrer pelo canto da boca. Bati na mesa, interrompendo-a. Está bem, cale-se e coma primeiro. Sofia ficou imediatamente em silêncio, sentando-se novamente com uma expressão de ressentimento. Depois de um tempo, piscou os olhos vermelhos e perguntou cautelosamente, então, ainda podemos tirar a certidão de casamento? Eu estava intrigado. A minha mente estava tomada pelo pensamento da enorme quantia de dinheiro que estava prestes a entrar na minha boca, da qual não me conseguia livrar. Por que não? Sofia assentiu e esfregou os olhos com vigor. As palavras fizeram-na parecer menos triste. Tudo bem. Mas depois, voltou a baixar a cabeça, frustrada, hesitante. Então podes dar-nos uma oportunidade de nos voltarmos a conhecer. Uma oportunidade para a Sofia e o Lucas voltarem a conhecer, a partir de agora, ok. Que diferença faz? Franzi a testa, impaciente. Tanto faz, por mim está tudo bem. A Sofia levantou os olhos de repente, com os olhos a brilhar. Peguei numa bebida. A Sofia estendeu rapidamente a mão e abriu-a para mim. Cheirei. A Sofia tirou rapidamente 2 folhas de papel e entregou-mas. Apanhei um pedaço de carne fumegante com os meus pauzinhos. A Sofia inclinou-se rapidamente e soprou. Depois de o fazer, ela levantou as pálpebras e olhou para mim, ansiosamente. De repente, já não consegui comer. Sofia, não faça isso. A expressão da Sofia gelou, e o seu pomodadão rolou com dificuldade. O quê? O que se passa? Não dissemos que nos podíamos conhecer de novo. Limpei a boca e falei baixinho. Não precisa de perder o seu tempo comigo. Também se pode apaixonar por outra pessoa. Não vou interferir. Não se esqueçam, este casamento é apenas um acordo. Vamos divorciar-nos daqui a 1 ano, por isso estejam preparados e não chorem e recusem-se a assinar. Você própria disse tudo isso. O quê? Esqueceu-se. O coração de Sofia afundou.
Os ombros tremeram-lhe e ela deixou as mãos caírem em desespero. Oh, acho que me esqueci de te dizer. Nunca tive expectativas para este casamento. Foi tudo por dinheiro, do princípio ao fim. Só me está a causar angústia. Espero que consiga manter a cabeça fria. Com isto, levantei-me. Ok, come a tua própria comida. Vou-me embora agora. Sofia recuperou finalmente os sentidos, gemeu e levantou instintivamente a mão. Rapidamente, enfiei o contrato na palma da mão dela. Interceptei a sua tentativa de me agarrar. Ela esboçou um leve sorriso. Vá para casa e leia o que escreveu com atenção 2 vezes. A sua memória não parece ser muito boa. Como pôde esquecer-se de algo que escreveu tão depressa? Levantei-me, dei uma última olhadela aos seus dedos cerrados e virei-me para a porta. A porta de vidro refletia a figura ligeiramente trêmula de Sofia. Ela parecia prestes a partir. 15. Daquele dia em diante, Sofia mudou a sua indiferença e orgulho habituais e tornou-se irritantemente faladora. De manhã, ela dizia bom dia. À noite, ela dizia boa noite. Ela até fez um monte de emojis de gatos. Telefonava-me todos os dias para me contar o que tinha comido, quantas reuniões tinha tido e quantos documentos tinha assinado. Oh, já agora, Lucas, cancelei o teu bilhete de avião sem querer. Não me vais culpar, pois não? Meu Deus, um bilhete de avião em perfeitas condições perdeu-se de repente. Isso significa que tu e o teu primeiro amor não foram feitos para ficarem juntos. Olha o que isto causou. Não consegui evitar franzir o sobrolho e disse friamente, pode cancelar um bilhete de avião sem querer. É sempre tão inseguro. Sofia entrou em pânico, com a voz trêmula, claro que não. Eu disse, impaciente, se é assim tão inseguro, terei de reconsiderar o nosso noivado. A voz de Sofia estava carregada de lágrimas. Com um toque de lágrimas na voz, ela implorou humildemente, Lucas, por favor, não reconsideres, ok? Enganei-me. Não escorreguei. Fiz de propósito. Suspirei, impotente, não chora o tempo todo. Vai arruinar a fortuna da nossa família se continuar a chorar. A Sofia parou de chorar imediatamente e, depois de se acalmar, transferiu-me outra grande quantia em dinheiro. Com um rabinho peculiar, ela disse, este é o meu pagamento de hoje. Entregue. Seta para Noroeste, Ômega, seta para Nordeste. Eu estava um pouco irritada com os seus latidos constantes, se continuares a ladrar, eu bloqueio-te. Cara sorridente. Sofia hesitou durante 2 segundos e, com o rabo entre as pernas, retirou rapidamente todas as mensagens que acabara de enviar. A partir daí, ela não disse nada além de transferir o seu pagamento. Mas ela começou a correr em direção à minha casa. 17. Assim que a Sofia chegou, o meu pai trocou algumas gentilezas com ela, como de costume, e depois apontou para o andar de cima. Vou já chamar o Lucas. Sofia franziu os lábios, educadamente, e estava prestes a assentir. O meu pai imediatamente balançou a cabeça novamente. Olha, quase me esquecia. Disseste que não precisávamos de nos ver. Afinal, vai ser difícil evitá-lo no futuro. Lembro-me. Não se preocupe. Definitivamente não lhe vou ligar. Ah, não se ofenda. A minha memória está a piorar muito. Nem me consigo lembrar a que horas tomo o meu medicamento. A Sofia ficou em silêncio durante muito tempo. Ela riu amargamente e disse séria, tio Pedro, eu estava a dizer asneiras naquele dia. Ainda temos de nos encontrar. O meu pai. Já agora, devia chamar-te pai agora. Pai, não precisas de ser tão educado comigo. O meu pai, perante a súbita atitude bajuladora da Sofia, respondeu com um pouco de perplexidade. A Sofia não pareceu minimamente contrariada. Pai, já tomaste o pequeno almoço? Vou buscar. O que gostas de comer? O que é que a mãe gosta de comer? É. Ainda não esfregámos o chão nem limpámos as janelas. Vejo que a roupa suja na lavandaria e o cão precisa de passear. Pai, dá um tempo. Vou fazer todas as tarefas. Não se preocupe, pai. Eu consigo fazer isto desde criança. O meu pai estava nervoso e a tremer. Correu para mim e perguntou, filho, a Sofia está a tramar alguma? Ela não estava assim há 2 dias. Durante muitos dias depois disso. Acordava todos os dias e via a Sofia a trabalhar incansavelmente em minha casa. Esfregão na mão esquerda, pano de louça na direita. Ela esforçava-se, massageando os ombros do meu pai, esfregando as pernas da minha mãe e lavando o pelo do nosso cão. Em cima da mesa estavam as minhas comidas favoritas que ela tinha comprado e um ramo de rosas vermelhas vibrantes. Ela levou cada palavra minha a sério. Mesmo quando sonhei com orelhas de porco durante a cesta e não conseguia arranjar comida para levar por causa da chuva, ela, tolamente, correu à chuva para as comprar para mim. Senti-me um pouco culpado. A Sofia, vendo isto, disse meio a brincar, claro.
Suspirei. Sofia, não precisas de fazer isso. Sofia mordeu o lábio, fingindo não ouvir, e disse teimosamente: Não percebo o que estás a dizer. Vou arrumar o teu escritório. E depois? Ela ficou sozinha no meu gabinete durante toda a noite. Estava atordoada quando saiu. Ela até caiu sem querer. Eu não sabia o que se passava com ela até receber uma mensagem dela nessa noite. Lucas, és incapaz de esquecer o teu primeiro amor. Não comentei, mas disse objetivamente: Não importa quem és, a primeira pessoa que amas é inesquecível, certo? A Sofia ficou subitamente em silêncio. Pensei um pouco e voltei a perguntar: Importas-te que eu tenha tido um primeiro amor? Está bem. Se te importas, podemos escolher não casar. Sofia permaneceu em silêncio. 18. Ela voltou no dia seguinte. De repente, tirou o fato e a saia habituais e vestiu um hoodie de criança. Pareceu-me familiar, mas fiquei intrigado. Sofia, o que se passou contigo hoje? Sofia baixou a cabeça, apertou as mãos e pareceu ficar sem palavras. Gostas do que estou a vestir? Para ser sincero, acho que a Sofia fica bem com qualquer coisa. Sorri. Muito bem. Os olhos da Sofia brilharam com o meu elogio. Mas depois, por algum motivo, voltaram a escurecer. Ela falou em voz baixa. Desde que goste, estou disposto. Naquela noite. Eu estava a arrumar a minha estante. Uma foto caiu acidentalmente. Esta foto foi tirada a mim e ao meu primeiro amor, e não a deitei fora porque estava dentro de um livro. Baixei-me para o apanhar e, de repente, reparei que o moletom que ela estava a usar me parecia familiar. Parecia o que a Sofia tinha vestido recentemente. Então, o comportamento invulgar da Sofia hoje foi imitar o meu ex. Este idiota. Ao aperceber-me disso, de repente diverti-me um pouco e liguei imediatamente à Sofia: O meu pai pode não ter sido muito claro contigo. O meu primeiro amor acabou comigo depois de a ter apanhado a trair-me. Queria fazer uma viagem de negócios contigo, mas, na verdade, só queria viajar, não vê-la. A Sofia ficou em silêncio por um momento, com a voz trêmula de excitação. Por que é que está a dizer isso de repente? Eu realmente não quero saber. No dia seguinte. A Sofia passou de um aspecto sombrio enquanto cozinhava para mim para um aspecto alegre e animado. Ela até cantarolou uma musiquinha baixinho. Uau, de uma chefe desesperada a uma masterchef, Xiao Fugi. 19. Isto continuou durante um mês com a Sofia. No primeiro dia, achei a Sofia desconcertante. No 7º dia, senti um pouco de pena dela. No 13º dia, até a achei gira por vezes. Ao 23º dia, consegui limpar-lhe o suor da testa. No 30º dia, o seu perfil parecia especialmente bonito à luz do sol, enquanto ela jogava xadrez com o meu pai. Quando dei por mim, já lhe tinha dado um beijo suave na bochecha. Então ela ficou atordoada. A peça de xadrez escorregou-lhe dos dedos, batendo no tabuleiro com um som seco. Quando percebi que a tinha beijado sem controle, saltei e corri de volta para o meu quarto. Só abri a porta quando o meu pai disse que ia embora. Então, alguém agarrou-me o pulso e puxou-me para fora. A figura esbelta de Sofia inclinou-se para perto, um braço à volta da minha cintura, o outro levantando-me o queixo delicadamente, e ela colocou-se lentamente na ponta dos pés. A minha respiração ficou presa e agarrei instintivamente os ombros, baixando ligeiramente a cabeça e fechando os olhos. De repente, ela inclinou a cabeça e mordiscou-me o lobo da orelha, afastando-se depois. Abri os olhos em choque, encontrando o seu sorriso malicioso. O que está à espera? Apercebendo-me da provocação, as minhas orelhas queimaram e cerrei os dentes. Sofia, tu. Antes que pudesse terminar de falar. Ela agarrou-me subitamente o colarinho, forçando-me a curvar-me, pressionando os seus lábios macios contra os meus. Desta vez, não era brincadeira. Ela abriu-me os dentes desajeitadamente, e uma fragrância doce inundou instantaneamente os meus sentidos. As minhas costas estavam encostadas à parede fria, o seu corpo quente nos meus braços, e ouvia os seus soluços suaves enquanto os nossos lábios e línguas se entrelaçavam. Quando nos separamos, ela agarrou-se ao meu braço, com os olhos vermelhos como rouge. A sua voz era doce. Já agora, preciso de lhe contar uma coisa muito lamentável. A minha casa foi assaltada há alguns dias. O quê? Assaltada. Baixei a cabeça, preocupada. Foi roubado algo valioso. A Sofia abanou a cabeça. Nada. Franzi a testa. Então, o que é que ele roubou? Sofia franziu os lábios, o seu tom sério. Ele roubou os contratos que assinamos. Todos os 18. Fiquei atordoada. Roubar contratos. Por que é que ele os roubaria? A Sofia abanou a cabeça seriamente e aninhou-se nos meus braços. Quem sabe? Talvez os tenha levado de volta para vender como sucata. Reparei no canto da boca da Sofia tremer quando ela disse isso. Percebi imediatamente o que estava a acontecer.
Sofia, tu. A Sofia voltou a levantar a cabeça e tapou uma boca. 18. No ápice, chegou o dia em que eu e a Sofia teríamos novamente a nossa certidão de casamento. Quando a Sofia me veio ver. Ainda não tinha terminado a minha refeição. Então ela ficou parada à porta. Trêmula, apertou a mão da planta-aranha, da árvore de fruto e do cãozinho que estava lá fora. Desejem-me boa sorte com o casamento. Desejem-me um casamento feliz. Desejem-me um casamento feliz. Obrigada, obrigada a todos. Já não estou tão nervosa. Uau, isso é um disparate. Estou tão nervosa. Abri a porta enquanto ela respirava fundo algumas vezes. Sofia, vamos buscar a certidão de casamento. A Sofia fez uma pausa, olhou para mim e rapidamente tapou os olhos com as mãos. Pensando que estava cega, tentei segurar-lhe a mão, mas uma gota de líquido frio caiu-me na minha. Levei um susto, Sofia. O que é que se passa contigo? Por que estás a chorar? A Sofia estendeu a mão e abraçou-me, enterrando o rosto no meu. Parece um sonho. Na verdade, já fui ao aeroporto para te ver muitas vezes, mas sempre me atrevi apenas a observar de longe, sem nunca me aproximar. Tinha ainda mais medo que, se os outros soubessem que era eu, especulassem sobre a nossa relação e até me usassem para espalhar boatos sobre ti. Eu não suporto mesmo, mas a partir de hoje já não preciso de ter medo, porque tu és o meu marido e eu posso proteger-te abertamente. Lucas, podes voltar para a indústria do entretenimento. Podes continuar a fazer o que gostas. Vou sempre apoiar-te. De agora em diante, sou a sua mulher e a sua fã mais leal. Os meus olhos encheram-se de lágrimas e dei-lhe um tapinha nas costas. Ok, não chores. Não vais ficar bem nas fotos depois. Sou obcecada pela aparência e não quero fotos de casamento feias. A Sofia soltou uma gargalhada e apertou-me a mão com firmeza. Vamos ao gabinete de assuntos civis. 20. As folhas de plátano à entrada do gabinete de assuntos civis rodopiavam ao sabor do vento. A Sofia segurou a minha mão, as pontas dos dedos ainda um pouco frias, mas segurou-a com firmeza. Quando o fotógrafo nos pediu para nos aproximarmos, as suas bochechas coraram ligeiramente enquanto se aproximava silenciosamente de mim, com o ombro apoiado levemente no meu braço. Naquele momento, quando a câmara congelou, vi a luz nos seus olhos e, de repente, senti que todas as esperas e arrependimentos anteriores tinham finalmente encontrado a sua resposta perfeita naquela fotografia com fundo vermelho. Saindo do gabinete de assuntos civis, guardou cuidadosamente a sua certidão de casamento na sua pequena bolsa, guardando-a como o tesouro mais precioso do mundo. O que estás a planear para o nosso casamento? Ela de repente olhou para cima e perguntou, com os olhos cheios de expectativa. Não precisa de ser nada de muito grandioso. Basta convidar a família e alguns amigos próximos e encontrar um lugar com flores. Receio que se sinta desconfortável com muitas pessoas. Acariciei-lhe os cabelos, sentindo um calor aconchegante subir por dentro. Ela lembrava-se sempre da minha timidez na indústria do entretenimento e até considerava cada detalhe do meu casamento. Farei tudo o que disseres, disse eu com um sorriso, mas há uma condição. A tua música favorita, Little Luck, deve ser tocada no casamento, e deve haver as tuas rosas brancas favoritas. Os seus olhos brilharam e ela assentiu vigorosamente, como uma menina que recebeu um reboçado. O casamento estava marcado para 3 meses depois, numa pousada com jardim nos arredores da cidade. A Sofia estava incrivelmente ocupada durante os preparativos. Todos os dias, depois de sair do trabalho, ela arrastava-me para ver convites, escolher lembranças e até comparar cores de toalhas de mesa. A minha mãe, observando-a freneticamente ocupada, sussurrou-me, esta rapariga ama-te mesmo. Precisas de tratá-la bem no futuro. Sorri e concordei, mas, no fundo, sabia melhor do que ninguém que conhecê-la era a minha maior bênção. No dia do casamento, Sofia acordou de madrugada e maquilhou-se. Espiei pela frincha da porta. Ela sentou-se em frente ao espelho. Enquanto a maquilhadora lhe desenhava as sobrancelhas, um sorriso surgiu-lhe nos lábios, os olhos brilhando como estrelas. O que está a espiar? De repente, ela virou-se, reparou em mim e corou levemente. Saiam daqui. Dá azar o noivo não ver a noiva primeiro. Sorri e fui-me embora, com o coração a transbordar de expectativa, imaginar-a a aproximar-se de mim com o seu vestido de noiva inúmeras vezes. No momento auspicioso, o padrinho abriu o portão do jardim. Parada no final da passadeira vermelha, vi-a imediatamente. Vestia um vestido de noiva branco, com a bainha bordada com delicadas rosas brancas. Segurava um ramo de rosas brancas na mão e caminhou na minha direção, guiada pelo pai. A luz do sol filtrava-se pelas folhas, lançando sobre ela um brilho dourado. Os seus olhos continham um sorriso, mas um fio de lágrimas brilhava neles, e o meu coração apertou. Estou aliviado por deixá-la aos seus cuidados. A voz do pai dela embargou-se quando ele colocou a mão dela na minha. Cuide bem dela e não a deixe sofrer qualquer sofrimento. Abanei a cabeça vigorosamente e segurei-lhe a mão com força. Tio, não se preocupe. Eu vou. Enquanto trocávamos as alianças, ela olhou-me nos olhos e sussurrou suavemente, Lucas, antes, só te conseguia observar ao longe no aeroporto.
Agora, posso finalmente estar ao teu lado, como tua mulher e a tua fã mais leal. Seja para voltar à indústria do entretenimento ou para uma vida mais comum, estarei ao teu lado. Coloquei delicadamente o anel no seu dedo anular, com a voz um pouco tensa. Sofia, obrigada por me teres esperado, obrigada por estares comigo. Eu costumava preocupar-me por não te poder dar uma vida estável. Agora, quero dizer-te que, para o resto da minha vida, vou amar-te e proteger-te e nunca mais te deixarei sofrer qualquer sofrimento. A família e os amigos na plateia aplaudiram. Vi a minha mãe a limpar as lágrimas secretamente, enquanto o meu pai brindava com o pai da Sofia, com o rosto repleto de alívio. As rosas brancas no jardim estavam em plena floração. Uma brisa suave trazia uma fragrância delicada que se misturava com o seu perfume, criando o cenário de casamento mais singular. Após a cerimónia, segurei-lhe a mão e caminhei pelo caminho do jardim. O sol poente lançava longas sombras sobre os nossos corpos. Parou de repente, tirou a certidão de casamento da mala e, olhando-a repetidamente, sorriu e disse: agora posso finalmente dizer a toda a gente que sou o vosso marido. Puxei-a para os meus braços e beijei-lhe a testa. Não só agora, mas para o resto da minha vida. A brisa da noite, trazendo o delicado perfume das rosas brancas, soprou sobre nós. Eu sabia que aquele casamento tardio, embora desprovido de uma cerimónia grandiosa, estava repleto do nosso afeto mútuo. Nos próximos dias, quer ela me acompanhe na busca dos meus sonhos na indústria do entretenimento, quer vivamos juntos a simples rotina diária da vida, segurarei a sua mão e caminharei com ela para sempre, porque com ela ao meu lado, todos os dias são os mais felizes. Fim.